Eu sou Roseli, tenho 46 anos. Eu já fiz um mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, abordando a dissertação, um assunto, a percepção de esculturas por 3 pessoas cegas. E nessa abordagem, eu quis com isso que as pessoas cegas me dissessem qual era a percepção delas diante de uma estatuária. Se elas percebiam como estava aquela determinada estatuária. E por que eu resolvi fazer isso? Porque eu comecei a estudar linguagens da arte, uma especialização na USP que eu realizei. Nessa especialização, eu percebi muitas defasagens no sentido artístico, no sentido museológico para as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, e nesse caso, a visual. Simultaneamente a esse curso de especialização, que é onde eu conheci o Igor, foi no teatro. Quando eu comecei a fazer o curso de teatro, eu tive uma inquietação absurda no meu corpo e no meu coração. Nas coisas. Por quê? Porque eu comecei a perceber que as pessoas videntes, que são aquelas pessoas que enxergam, elas, além de não compreender o universo da pessoa com deficiência visual, a gente também, eu nunca enxerguei, então quem nunca enxergou não tem a noção de como os gestos se dão em cada um de nós. Mas por quê? Porque a gente não consegue imitar as pessoas. Vocês que enxergam inconscientemente imitam as pessoas que estão ao seu lado, mas nós não. E quando o diretor perguntava pra mim, faz cara de susto, ele falava, né, não perguntava, faz cara de susto, e eu, hã? Faz uma cara de desespero, faz uma cara que tá esperando o namorado. E aí ele não entendia por que eu ficava com essa cara de interrogação, tipo. E aí eu comecei a explicar pra ele que eu não imitava as pessoas. E que eu, a mim própria, era difícil de eu me autorregistrar. Mas que eu tinha que procurar os meus registros. E aí eu fui percebendo pelo meu tato, no meu corpo, como que era a gestualidade. Mas eu também comecei a perceber no corpo do outro, para que eu pudesse, assim, ter uma melhoria na questão da consciência corporal. E aí, por isso que eu resolvi fazer essa questão da percepção de esculturas. Porque eu falava assim, bom, eu vou registrar essa pesquisa com pessoas cegas, congênitas, que nunca enxergaram. E realmente teve alguma pessoa na pesquisa que a pessoa estava... uma das esculturas é o homem andando. Então ele estava meio assim, né, querendo andar com o pé para frente e para trás, a mão meio assim fechada. E aí eu falava, esse gesto aqui, que a pessoa tá, que a estátua tá, representa o que para você? Falava para uma pessoa séria, que nunca enxergou. Não sei. Ela não tá vendo, ela vai estar bem de frente. O quê? Tá bem de frente com o que nunca enxergou também, tá? Então absorvendo tudo que você está dizendo. Continue. Desculpe. Ele tá te elogiando. É bem isso mesmo. Desculpe, se você quiser eu posso te mostrar. Não, pode continuar. Só para te informar. É que a pessoa, ela tava numa posição, tipo, um pé pra frente, outro pra trás, e tava com as mãos perto do corpo, meio com as mãos fechadas, um pouquinho fechadas, numa posição de que vai andar. Entendeu? Aí ela estava nessa posição, né? E aí as pessoas que nunca enxergaram revelaram que elas não sabiam. Mas por que elas não sabiam? Porque, exatamente, nós não temos esse registro. Então, por isso que elas não sabiam, né? Então, foi por causa disso que eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela arte, começando pelo teatro, começando pelo estudo, e aí fazendo essa pesquisa. E aí, depois de tudo isso, eu comecei a perceber, comecei a ir em espaços que tivessem exposições, espaços culturais, museus e outros espaços. E eu fui percebendo, ao longo do tempo, que eu também não frequentava exposições. Por causa que a gente tem um paradigma, tipo assim,
Mas o que a pessoa vai fazer no museu? Ela não está enxergando nada. E como que eu vou explicar isso para ela? Isso foi um paradigma, né, que a gente cria e que eu comecei a frequentar mais. A Pinacoteca, que eu não conhecia tanto, e que era uma oportunidade de eu conhecer a Pinacoteca. Para quem não conhece a Pinacoteca do Estado de São Paulo, lá tem a questão do público especial e tem toda uma parte direcionada a pessoas que apresentam deficiência visual, porque somente as pessoas que têm deficiência visual podem tocar nas obras táteis. As pessoas que enxergam não podem tocar. Eu sei disso porque foi lá que eu fiz a pesquisa e foi lá que eu fui durante um tempo. Mas, além de tudo, tem muitas exposições que não têm acessibilidade. Eu fui no Sesc, olha só essa, Igor, desce. Eu fui no Sesc Consolação ontem e tinha uma exposição lá que chama Estremecendo a Aurora. Mas eu não estremeci, juro por Deus. Eu não estremeci com nada da exposição. Você não chama Aurora. Eu não estremeci, por quê? Ao chegar no Sesc, eu me deparei com duas pessoas que se diziam educadoras. E elas estavam sentadas no chão, aqui a cadeira, mas elas estavam sentadas no chão. Quando eu cheguei, eu falei assim, oi, tudo bem, tal, do que se trata essa exposição? Aí falaram, se trata de um artista que ele quis fazer, ele quis realizar obras com criaturas. Aí a menina já falou assim, você pode explicar melhor pra ela? Falou pro educador que estava do lado. E aí eu tive certeza que realmente as pessoas não sabiam como explicar, não tinham preparo. Mas ele conseguiu me explicar. Né? Apesar que eu estava com pressa, porque eu tinha outra programação, mas ele conseguiu me explicar. E aí eu expliquei para os educadores que, vocês não fizeram nenhuma réplicazinha, ou vocês não fizeram nada em EVA para me mostrar uma criatura que está no lugar que eu não consigo pegar? É verdade. É verdade. Então aquilo é interessante porque a pessoa nunca acha que vai se deparar com esse tipo de público. Na realidade, ela fez uma cara de susto que você viu. Então, na verdade, isso que aconteceu ontem é uma prova de que a gente ainda acha, vão muito poucas pessoas cegas ainda em museus. Muito poucas pessoas, tá? Diante do que poderiam ir. E a Marina, ela convida as pessoas para assistir às exposições dela. Ela convida, sim, para as pessoas tocarem as obras táteis que ela realiza. E aí eu falo para vocês por quê. Para quem nunca enxergou, o universo da pessoa com deficiência visual total, que nunca enxergou, é o tridimensional. O tridimensional é que tem exatamente essa cadeira, que a gente pode pegar, a gente vê volume, a gente vê o espaço, a gente sente o espaço, né, e tudo isso, profundidade. Isso é o tridimensional. E o que é o bidimensional pra gente? Não é. Por quê? Porque o bidimensional é uma ilusão óptica. É para quem enxerga. É a codificação que o cérebro faz das imagens diante da retina das pessoas que enxergam. E aí os objetos ficam bidimensionais. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Já pensaram nisso? Já foi falado disso para vocês nessa disciplina de museologia? Foi falado alguma coisa relacionada a isso? Não? Mas é legal, porque assim a gente se surpreende, né, gente? Eu adoro surpresa, né? A gente se surpreende com as coisas. Aí o que acontece? Como as pessoas que enxergam têm uma realidade bidimensional, nós que não enxergamos temos uma realidade tridimensional. E aí dá conflito. Dá aquele chamado conflito. Entendeu? E aí chega a Marina com a prancha dela. Aqui tem uma prancha, ó. E ela me mostra essa prancha, que eu já vou mostrar já para as pessoas com deficiência visual. Só um minutinho, por gentileza.
Aqui tem um brasão, mas quando eu vejo essa prancha aqui, eu não entendo nada. Nada. E aí a Marina vem para desmistificar. Ela vem para desmistificar essa questão de transformar essa realidade bidimensional de uma forma cada vez mais tátil, que a pessoa possa também entender como é realizada a obra no universo bidimensional. Então, de repente, a Marina vem aqui, ó, e ela vai me falando, quer ver, ó? Ela vai me falando, vamos supor que é a primeira vez que ela esteja vendo. Então, isso aqui não se comunica, esse material ele não se comunica sozinho, ele precisa ter uma descrição, precisa ter um roteiro, né, uma trajetória que a gente chama. Então eu vou falar, ó, Rô, aqui essa parte superior é como se fosse um castelinho. Então aqui são as torres desse castelo, ó. E esse castelo ele é de tijolinho. Então ela passando o dedo aqui, eu vou vendo uma imagem mental, vai criando que esse tipo, essas tirinhas de como se fossem tirinhas fininhas, né? De tijolos, aí vai começando a criar na minha cabeça a textura. Aqui, ó, que tem um relevo mais baixo, é a janelinha desse castelo, dessa torre. Tem uma, outra aqui, outra à esquerda. Aqui no cantinho só tem metade, ó, porque aí acabou o desenho. Aí aqui tem um arco, também feito por esses tijolinhos. Aqui tem um vão e aqui começa a parte do brasão no meio, né? A parte central. Então aqui tem uma foice, então a textura também comunica. Nesse caso a foice é de um material como uma lixa, um material um pouco mais agressivo, para comunicar que é uma foice, que é algo que pode machucar, ferir. Então a textura também tem um papel nisso. E aqui tem uma bandeira, que tem uma cruz vermelha com uma outra cruzinha branca no meio dela. E aqui a lateralzinha da bandeira. Aqui tem um braço com uma armadura. Então essas partes em relevos são os detalhes dessa armadura. E aqui a mão segurando essa foice. Que a foice, na verdade, é onde está a bandeira, né, inserida. Aqui nas laterais tem folhas e sementes de café. Então as folhas estão aqui e as sementinhas aqui. Então a textura de cada elemento é diferente, porque isso facilita a composição dessa imagem na cabeça da pessoa que não está enxergando. Se eu faço tudo com uma textura só, fica um pouco confuso, porque onde acaba um elemento, onde começa o outro. Então isso é muito importante. Mostra aqui pro Marcelo, fala agora pra eu vou ele que ele passar tá curioso. Aqui pro Marcelo. Então, é isso que de repente pode ser feito numa exposição. Aí tem gente que vai falar, mas não vai adiantar nada. É bidimensional, ela vai entender o quê? Ela vai passar a mão e vai falar, nossa, o que é isso? Sim, gente, não vai, eu não vou entender, mas vai ter alguém, ou tem um audioguia. O que é o audioguia? É um áudio que vai conter os conteúdos da exposição e a explicação de cada uma das obras da exposição em áudio. Pode ter. Ai, mas é muito caro. Já vem o pensamento. É muito caro. Não, gente, não é muito caro. É você pegar um aparelho de MP3 e colocar lá. Tudo bem. Tem os famosos shuffle da Apple. Entendeu? Mas tudo da Apple é caro. Não. Para o museu existe uma outra forma de ver essa questão da verba e do quanto isso vai valer a pena. A gente tem que desmistificar ainda muita coisa. Então tudo isso tem que fazer parte. Agora, tem uma exposição que eu não sei se está mais acontecendo, que é aquela exposição da Amanda Tojal, Sentir pra Ver. Alguém viu já essa exposição? Quem? Você viu, Silvia? É uma exposição que tem as obras no tridimensional e no bidimensional. E aí a própria pessoa com deficiência visual, eu passo a mão nas obras tridimensionais, aí eu passo a mão na bidimensional e aí eu não entendo nada. E aí eu entendi por que eu não entendo o bidimensional. Então a Amanda Tojal com a exposição, ela quer mostrar para as pessoas também que enxergam
como é a percepção de quem não enxerga o universo e como que é a percepção de quem enxerga. Então ela faz nas duas dimensões. Então, aí o que acontece? Então a gente tem essas coisas educativas, mas a gente tem também pessoas que podem nos instruir nos museus e nos espaços culturais. Basta apenas treinamento, né? E perguntar para a própria pessoa com deficiência como que é a percepção dela. Se é uma pessoa que já enxergou, e perdeu a visão, ela vai ter uma percepção de mundo diferente, né? Então, porque ela já enxergou, então ela vai relembrar daquilo que ela já tinha visto. Mas se é uma pessoa que nunca enxergou, ela vai ter uma outra percepção diferente, porque ela nunca viu. Então, uma outra percepção. Então, não tenham medo de, quando vocês estiverem no espaço cultural, por exemplo, perguntar para a pessoa: você alguma vez já enxergou? Mas não precisa perguntar o histórico da pessoa. O que aconteceu com você? Não precisa fazer toda essa história, esse percurso. Você precisa só apenas saber dessa informação para que você possa fornecer as informações principais para ela de uma forma mais adequada. Se ela já enxergou, aí você vai falar: então, você lembra dessa cor aqui, tal, que tal, esse ocre? Aí a pessoa que nunca enxergou, ela vai realmente, você não vai falar, você vai falar que você pode falar da cor, você pode citar as cores, você pode falar da cor ocre, mas aí você vai explicar mais ou menos o que se assemelha a uma cor ocre, é mais para o marrom, mas então você vai falar isso para ela. É marrom também. Bem, vamos lá, Marcelo, vou desmistificar uma coisinha, tá? É o seguinte, a questão não é de saber que isso é uma coisa que muitas pessoas cegas ainda têm com elas. O que adianta falar que é marrom? Ela não vai saber? Então, eu não tenho isso comigo. Por quê? Porque para mim as cores são assim, elas são conceituais. Pode ser que eu não veja o visual da cor, a visualidade da cor eu não tenho comigo. Porém, eu tenho conceito. Eu sei que a cor marrom é uma cor que ela pode combinar com muitas coisas. Tá mulher, né? Mulher, ela vai combinar as roupas. O homem quer saber de alguma coisa. Mas também combina azul e outra amarela. Ah, não sei. Não, eu vou te ensinar. Você vai ficar maravilhoso se você andar comigo. Você vai ficar maravilhoso. Você vai ficar lindo. Entendeu? Vou ficar lindo. Eu vou te falar que o azul marinho, vou te explicar que o azul marinho é uma cor que você pode usar. Sabe por quê? Porque ele combina com várias coisas. Eu vou te explicar que o preto e o branco são cores sóbrias e pode combinar com várias coisas. Eu vou te falar que o tom marrom é um tom também muito legal, porque se você colocar um marrom mais escuro para o café, você pode combinar ele com outras cores muito mais interessantes que combinam muito bem. Então, esse tipo de conceitos, eu não tenho a visualidade, mas eu tenho conceito para que eu possa combinar essas cores. Na verdade, eu falo tudo isso porque da mesma forma que as pessoas que enxergam têm suas peculiaridades, suas particularidades, as pessoas cegas, ou pessoas também com deficiência física, cadeirantes, né? Pessoas surdas, cada uma tem suas particularidades. E aí, o mais interessante de você saber da particularidade de cada um é você perguntando, né? Porque daí você vai saber como aquela determinada pessoa interpreta aquilo que está à sua frente. Então isso é muito importante. Mas o principal eu expliquei para vocês sobre a codificação do mundo de quem não enxergou, que é o tridimensional, que as pessoas podem falar das cores, que as pessoas podem mostrar, tocar, pedir que as pessoas toquem naquilo que pode ser tocado, tá? E também que cada um tem sua particularidade, mas que acima de tudo,
Nós temos que desmistificar a história de que os cegos não podem frequentar museus, os cegos não podem frequentar cinemas, os cegos não podem frequentar teatros. Podem, porque hoje já tem acessibilidade. Tem audiodescrição nos cinemas, no teatro, nos museus tem audioguia, tem também a descrição dos educadores. Pode-se fazer um ateliê no museu quando se quer atingir um objetivo em uma determinada exposição. Então, a gente pode sim aprimorar, aperfeiçoar, criar melhorias para as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência em espaços culturais. Agora eu vou deixar a Marina falar um pouquinho das obras dela, que ela faz com muita presteza, né? E com muita dignidade, pensando no universo de quem não enxerga. Eu trouxe aqui um PowerPoint que está projetado, então está escrito assim como título, né? Experiência estética de pessoas com deficiência em espaços culturais. Porque é essa a minha pesquisa, né? É a experiência estética dessas pessoas que me importa. Não é só o acesso à informação, porque só o acesso à informação ele é muito parcial, né? Você só descrever alguma coisa é muito limitante. Então, a pessoa que está num espaço cultural, ela está em busca de uma experiência estética. E quanto mais próxima essa experiência for das pessoas que não têm deficiência, mais rica ela será. Então, essa é a base, né, das minhas pesquisas e do meu trabalho. Então, eu tenho nosso nome, né, Marina Bafini de Castro, Roseli Berracher Garcia, e aí eu dividi esse tema em 3 temas, 3 subtemas, né, que seria materiais de apoio, ação educativa e montagem de exposições. Que eu acho que a gente falando um pouquinho de cada um desses itens, vai aí dar uma ampliada, né, na consciência de vocês em relação a isso. Então, o primeiro tema, obrigada, é o materiais de apoio. Então, aqui no telão, tem 2 imagens, que é de uma exposição que eu fiz, que foi para a virada inclusiva do ano passado, que chama Direitos Humanos para quê? Então, uma imagem mostra a entrada da exposição e a outra imagem mostra, depois que você entrou, as obras dispostas lá dentro. E aí, como é que a gente faz, né? Um dos recursos que a gente tem, como a Roseli falou, é o audioguia. Esse audioguia, ele pode ser elaborado de diversas maneiras. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um que é mais descritivo e técnico e o outro que é mais poético. E quando que eu uso um, quando eu uso o outro? Nós já vamos descobrir. Então, essa exposição aqui, eu usei um audioguia um pouco mais técnico. Seção do espaço expositivo. A exposição, em formato de semicírculo, ocupa a área central do espaço expositivo circular no Memorial da Inclusão, com aproximadamente 10 metros de diâmetro dos 40 totais. As obras estão dispostas em 4 displays verticais em acrílico, intercalados com 4 bancadas também de acrílico. Em cada um deles você encontrará uma reprodução tátil. Opa, não é esse. Ui, não podia ser perfeito, né? Não podia ser perfeito. Não é esse? Não, a imagem que está lá é outra. Mas é isso, mais ou menos, de você colocar tecnicamente o que tem naquele espaço. Então, as obras estão dispostas em semicírculo, num espaço circular, estão apoiadas em painéis verticais ou horizontais, ou seja lá o que, né? Do lado direito você tem isso, aquilo, outro, do lado esquerdo mais não sei o que. Então você vai descrever tecnicamente o que tem ali, né? Na hora de eu colocar, como não abriu aqui, na hora de colocar lá eu acabei trazendo o áudio errado, desculpa pela falha técnica. Mas enfim, é isso, é você descrever de modo teórico e objetivo aquela exposição. Agora, no segundo, pode descer um pouquinho, tá? Aqui, ó, essa exposição, eu não sei se alguém de vocês foi, do Farol Santander, chamada Além do Infinito. Alguém foi lá? É demais, né? É uma exposição maravilhosa, onde a sala era toda forrada de espelhos e existiam elementos, né, compostos naquela sala em formatos geométricos e que, como eles se multiplicavam pela projeção do espelho, dava essa ideia do infinito.
É uma exposição extremamente poética, muito poética, muito conceitual, muito visual também e surreal. Então como é que você vai falar, a direita tem isso, a esquerda tem aquilo, para cima, isso daí você está trazendo a experiência estética para a pessoa com deficiência visual? Não, você está levando somente a informação, certo? Você está informando, a direita tem isso, a esquerda tem aquilo, em cima, embaixo, de um lado do outro. Porém... falando para quem tem alguma noção, porque se a pessoa realmente tem noção nenhuma... mas a pessoa podia tocar também nas obras, tá? Detalhe muito importante. Então, nessas peças dava para tocar. Então, assim, a forma que eu achei mais coerente de fazer esse audioguia é sendo um pouco mais poético. Desce um pouquinho mais, tá? As estruturas geométricas criadas pelo artista repetem-se em labirintos surreais e infinitos. Você entrará em um universo onde não será mais apenas você, mas sim vocês. Uma quantidade infinita de si estará na sala, interagindo num ambiente que flui entre o calor das emoções e a frieza das formas geométricas imóveis. Percebe que já dá uma outra noção? É show, é apaixonante isso, gente. É apaixonante quando ela fala que não é só você que são vocês, é por causa que os espelhos, olha que poético! Os espelhos, eles refletem várias partes de você mesmo e você se torna você. Isso é muito 10, isso é fantástico, apaixonante, cara. Então, mesmo que a pessoa cega nunca viu um espelho, ela não sabe o que é isso, né? Como que é essa imagem. Mas dá para entender pela maneira como foi escrito de forma mais poética. Aí você continua, você também vai descrever o que tem na sala. Ao andar pela sala, nos deparamos com estruturas cúbicas, umas mais horizontais, outras verticais, nas cores vermelha, dourada e prata, em metal, onde cada lado do cubo vemos várias imagens de quadrados vazados em diferentes tamanhos, que formam um paraíso de fragmentos geométricos, remetendo à ideia da proporção áurea, o mínimo se repetindo ao máximo. Aí depois já descrevi, né? Aí continua, tá, gente? Porque eu fiz um resumo aí só para não ficar cansativo. Permita que cada sensação sua exista, cada emoção, cada sentimento, possibilitando esse mergulho dentro de você, de sair de seus pés, de sentir os seus pés no chão como se fossem infinitos pés, suas mãos tocando os objetos como se fossem infinitas mãos, essas frações de personalidade como se fossem infinitas e fizessem de você um instrumento de si mesmo. Então, ficou uma coisa que insere a pessoa no contexto poético da obra. Não só informa a pessoa o que tem naquela sala. Percebe? Então, conforme a exposição, conforme as obras, conforme o que você vai levar para a pessoa, você vai achar o jeito certo de colocar. Isso é muito importante, né? Então, aí passando para o próximo. Então, do audioguia, basicamente, é isso. É você ter ali a noção, a sensibilidade do que você vai transmitir. Qual a experiência estética que você tem naquela exposição? É isso que você vai transmitir para a pessoa, né? Aqui são algumas adaptações táteis que eu produzo, né? Então, do lado esquerdo ali da imagem, tem um astronauta, que é do Cláudio Tosi. Então, tá a imagem da obra original, numa xerox, né, ampliada, e a obra tátil ao lado. Era dessa exposição que falava aquele audioguia. Estava em display transparente, de acrílico e tal, era dessa daí. E do outro lado tem outra obra que chama-se Espírito Absurdo, essa daqui, que é mais abstrata, então parece que são uma ou duas pessoas, não, tá tranquilo, ali sentadas olhando um horizonte, né, com algumas formas um pouco geométricas ali estampadas nesse horizonte. Então, essas descrições são mais técnicas e elas estavam nesse audioguia, cada obra com a sua descrição. Então, cada painel tinha o áudio, né, das obras que continham ali. Aqui embaixo essa obra aqui é da Bienal, eu trouxe para vocês. Ela tá meio... Como chama? É a Dark Clouds of the Night. Dark Clouds of the Future. O meu inglês é maravilhoso, hein, gente? É de um artista chamado Prabhakar Patput. É de um artista indiano. Então essa obra, ela tomava todo o pavilhão da Bienal, os 3 andares. E ela era composta de 3 partes, né?
Então aqui está a de baixo, a do meio e a de cima. Então ela se encaixa, ó, como era a obra lá na Bienal. Eu vou passar para quem não está enxergando já. Então eu fiz essa adaptação, né, igual à obra que tinha ali no espaço. Agora, numa exposição como a Bienal, nem sempre dá para você fazer adaptações táteis, porque tem muitas instalações, tem muitas obras que têm outra chamada além da visual, outras potências, né, que são às vezes bem mais relevantes do que a informação visual. Mas nesse caso dessa obra específica, a informação visual era o que predominava. Então, a gente fez a adaptação tátil dela. Tá? Aqui ela está meio detonadinha assim nos cantinhos e tal, porque essa obra era que estava lá na Bienal mesmo, então muita gente mexeu, isso aqui também já faz 6 anos. Então vê que é um material que, por mais que tenha sido feito de papel, lixa e tal, é durável. E assim, eu levo para todas as palestras, o pessoal mexe e tal, então é uma coisa que tem uma boa durabilidade. Essa foi uma das primeiras obras que eu adaptei, né, na minha carreira. E eu trouxe também a outra imagem ao lado, que é a da Tarsila do Amaral, da exposição do Shopping Pátio de Higienópolis, que eu adaptei a obra do Abapuru e da Floresta. Então, a que ficou na exposição era bem maior do que essa. Uma coisa importante, né, o tamanho dos elementos. Por exemplo, a cabeça aqui do Abapuru, nesse tamanho que está nessa obra, está um pouco ruim para a percepção tátil, porque está muito pequenininha. Então, para uma obra que vai ficar num espaço expositivo e tal, o ideal é se pensar também que o dedo ele tem um tamanho para poder perceber o que tem ali, né? Como ele pode ler. Essa percepção tátil exige um tamanho mínimo ali para que possa se reconhecer aquele elemento. Na obra do brasão, na verdade, eu tirei um pouquinho dos tijolinhos aqui em cima. Porque se eu colocasse eles tão coladinhos como eles estão na obra original, o dedo não ia conseguir ler que tem uma distância entre um tijolinho e outro. Ia aparecer uma coisa só. Então, às vezes, alguma alteração é necessária para atingir esse objetivo. Outra coisa importante aqui no Abapuru é que o dedão do pé aqui, né, os dedos do pé, eles têm uma unha. E se você passar a mão aqui em cima da unha e passar a mão na sua unha, você vai ver que a textura é muito parecida. Então, essa temperatura dos elementos que compõem a obra tátil é muito importante. Porque a gente costuma ver muito material com resina, né, que é esse material da escultura que daqui a pouco eu vou falar dela. Muitas pranchas feitas de resina, tal, que dá o volume. Interessante a percepção volumétrica da peça. Porém, perde, ela traz um realismo muito grande da imagem, mas ela perde nessa questão da diferença tátil, né, dos elementos, da temperatura deles e da materialidade. Então, quando a pessoa toca uma prancha como essa, antes de reconhecer a imagem, ela já tem aquele impacto, né? Já dá aquela surpresa, porque o que chama atenção para a gente em cores e formas, para eles é nessa diversidade de relevos e texturas, né? Então, aqui eu acredito que é um trabalho que ele tenha uma boa qualidade estética tátil, além da visual, porque fica bonito o resultado, mas o tátil é o mais importante nesse caso. Aqui tem o que? Caligrafia árabe. Eu trouxe uma para vocês verem também. Ah, mas dá para se adaptar a uma caligrafia? Né? Como assim, né? A caligrafia árabe é um desenho composto por uma poesia, né? Ou por uma frase, ou por uma palavra, né? São desenhos compostos por palavras. Então, esse que eu estou segurando na mão chama-se Alá, Deus, né? Então, é isso que está escrito aqui. Só que eles escrevem de uma forma muito bela, muito composta, né? Porque as letras deles, elas já têm uma forma que traz essa estética, né, bem aprimorada. Então, a caligrafia árabe também é possível ser adaptada. Esse trabalho eu fiz para a Bibliaspa, que é um centro de pesquisa
árabe e de países africanos também. Então, isso também pode ser feito com os poemas concretos lá da Casa das Rosas, né? Tem poemas ali que são desenhados, né? A gente pode fazer isso, vai ficar um trabalho incrível. Por quê? Porque é uma imagem. É uma palavra, ou é uma frase, ou é um poema, mas trata-se de uma imagem. Então as pessoas precisam ter acesso a isso. Porque concorda que se eu falar, aqui está escrito Deus, eu passo essa informação? De jeito nenhum. Né? É muito diferente eu falar, está escrito Deus, e a pessoa tocar nesse trabalho e entender como está escrito Deus. Né? Então é muito diferente. A poesia concreta é a mesma coisa. Né? Tem umas que parecem círculo, outras caracol, outras não sei o quê. Então são formatos variados para se escrever algo. Então isso é a experiência estética. A informação é a palavra, nossa, está escrito isso. Mas a experiência estética é o contato com a criação artística dessa palavra. Aí eu vou mostrar aqui para o Marcelo. Outro trabalho que eu fiz também foi esse aqui do Lazar Segal. E aqui eu quero falar um pouquinho das cores. Aqui é o retrato da Baby de Almeida, esposa do Guilherme de Almeida. E aqui tem uma paleta cromática bem ampla na obra original. Na adaptação tátil, eu alterei algumas cores. Por quê? Porque as pessoas com baixa visão, que são 80% das pessoas com deficiência visual, elas conseguem enxergar as cores desde que essas cores estejam em contraste e que haja uma paleta reduzida. Eu não posso colocar 12 cores numa obra. Eu tenho que colocar cerca de 5. 5 cores é o ideal. Mas aqui eu extrapolei um pouquinho, eu coloquei 7. Então, mas funcionou. Eu testei e deu certo. É claro que entre as pessoas com baixa visão existem inúmeras diferenças, né, de como eles enxergam. Mas assim, a gente vai tentar abranger aí uma grande parte, a maioria dessas pessoas. Né? Então, por isso as cores estão alteradas. No Abapuru também, aquela sombra, né, que tem na pintura da perna, né, da pessoa representada ali, eu tive que eliminar e trabalhar com cor pura, porque as pessoas com baixa visão não enxergam sombras, não enxergam nuances de cor, degradê. Então não adianta, eu vou estar atrapalhando ao invés de ajudá-los. Então essa redução e essa alteração cromática, para quem enxerga, não tem tanta diferença. Você passa quase que imperceptível, né? A história aqui. Mas é necessário ter esse estudo, e isso é difícil. Para você chegar no resultado que torne quase imperceptível essa alteração e que funcione, acho que a maior dificuldade do trabalho é essa, você achar esse equilíbrio entre as duas coisas. Né? Mas é um resultado que dá certo, que é bem legal a gente pensar nisso também. A Roseli supervisiona meu trabalho, né? Então minha mãe fala uma coisa, que eu fico mais nervosa para mostrar a obra para ela do que para entregar no museu. Porque eu sei que quando ela fala, ai, olha, tá bom, mas aqui... Tá engasgado. Você já pensou se fizesse assim? Né? E nessa obra da Baby aconteceu isso. Eu coloquei o cabelo com uma textura aveludada lisa. Aí a Roseli falou, mas isso aqui é um cabelo? Mas não parece cabelo. Eu falei, Rô, mas é porque é um cabelo liso. Aí ela virou pra mim e falou, e cadê os fios? Eu falei, caramba, como é que eu vou pôr o fio do cabelo aqui? Né? Aí eu achei esse veludo cotelê que mais ou menos dá a sensação dos fiozinhos do cabelo, porque ele é riscadinho. Né? Então, assim, tudo é estudado. Quando a gente faz esse estudo de elementos para compor a obra, não é uma escolha aleatória. Todas as escolhas são pensadas, estudadas e avaliadas para se chegar num resultado legal. Mas essa é a única forma de adaptar imagens bidimensionais? Né? É a única coisa que funciona? Aí eu vou responder, não. Vai depender do que você está adaptando. Né? No caso desse trabalho que está aqui no telão, foi um trabalho feito para o Museu Afro Brasil, é uma obra da Rosana Paulino, onde tem uma fotografia muito antiga de uma criancinha negra sentadinha. E ela está com um pé descalço e com uma meinha, né?
e um vestidinho assim de manga comprida e o outro pezinho com um sapatinho e a meinha. E aí o título dessa obra é Cinderela e tem um pontinho de interrogação. Essa fotografia, a gente enxerga ela 100% nítida? É meio ruim de enxergar, né? Porque ela está muito antiga. Então a gente enxerga um pouco atrapalhado, um pouco embaçado, um pouco... Existe uma certa dificuldade para a gente enxergar essa imagem. Então o que eu penso? Se nós que enxergamos temos dificuldade para reconhecer essa imagem, a pessoa com deficiência visual é justo que também tenha essa dificuldade. Não é? Nós não estamos atrás da experiência estética? Se a nossa experiência estética é difícil a gente enxergar aquela imagem, a percepção tátil também tem que ser difícil. Porque senão eu não estou sendo honesta, né? Eu estou transmitindo uma coisa que não é real. Então, para isso, tem um recurso que eu gosto de usar, que é o verniz gráfico. Esse verniz gráfico, ele traz uma diferença na textura, só que não é uma diferença tão marcante quanto aquela. É uma diferença um pouquinho confusa. Você percebe que é uma textura e outra, mas não é nítido. Essa percepção não é tão nítida. Então, eu usei esse recurso, ó, aqui dá para perceber o quanto ela é próxima uma textura da outra, né? Como ali.